Quero convidar-lhe neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amigo ouvinte, no instante em que o universo estiver se desfazendo e o coração dos homens dominado pelo terror, pelo pânico, os redimidos do Senhor estarão ao redor do seu trono, falando a respeito de salvação. Será a primeira coisa que dirão depois de chegarem ao seu destino eterno, quando já terão compreendido todo o significado de perdição e de salvação. A terra vai ficar cambaleando como bêbado, e os elementos da tabela periódica se desfazendo, e todas as coisas tremendo, convulsionadas pela aproximação da grande catástrofe, que tem a ver com os juízos de Deus que desencadearão sobre a terra durante a abertura dos 7 selos, durante o toque das 7 trombetas e diante do juízo das 7 taças, ou das 7 taças e 7 montes. São 28 juízos que desencadearão sobre esse planeta depois da igreja arrebatada. Olhando para trás, as pessoas que ficarem aqui para a grande tribulação vão sofrer amargamente, enquanto os redimidos do Senhor verão todo o caminho que percorreram guiados pelo Senhor. Avistarão as lutas que enfrentaram, bem como os perigos que foram poupados. E então que se darão conta de como Deus, em sua infinita graça, os conduziu e os preservou. Nós veremos os mantos e as coroas que se acham preparadas para nós, e toda a alegria da eternidade que se descortina diante de nós. Depois contemplaremos aquele que por seu amor preparou e preservou tudo isso para nós. Olharemos o passado e o futuro, em seguida fitaremos o rosto daquele a quem devemos tudo. E nesse momento ergueremos a nossa voz num clamor retumbante de exultação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a glória e a salvação. Esse, amigo rádio ouvinte, é o significado de salvação. Foi para isso que nós cremos, para isso que o Senhor Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos na cruz de horror. Então, nós os salvos estaremos com Cristo nos céus. Após as cenas do tribunal de Cristo, vamos desfrutar das festividades das bodas do Cordeiro, mencionado em Apocalipse 19, 7, 8 e 9. Eu gostaria de tratar desse assunto de forma sucinta, como eu fiz ontem no Cristal, à noite, falando sobre de que fomos salvos. Bem, amigo, a salvação remove a culpa pelos pecados dantes cometidos. Liberta-nos do débito espiritual que o pecado acarretou e do castigo que teríamos de receber por causa dos nossos pecados. Porque o pecado implica em punição, mas a salvação anula tudo isso. Não é de fato isso maravilhoso? A salvação afasta de nós a ira de Deus e do Cordeiro. Porque Deus odeia o pecado e de um modo ou de outro tem que puni-lo. E a sua ira se revela do céu contra toda a impiedade dos homens, mas a salvação nos livra da condenação. A salvação nos liberta também da maldição da lei. Falamos disso em Guararema pela manhã. A salvação nos liberta da maldição da lei. Todos estamos lembrados do cenário aterrador em que deu a revelação da lei ao povo de Israel, dos relâmpagos, trovões vistos na montanha e do terror experimentado pelos filhos de Israel, antes mesmo que a lei fosse instituída por ordenança dos anjos. Eles não suportaram que Deus lhe falasse e disseram a Moisés: fala-nos tu,
e te ouvimos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Mas se a instituição da lei foi terrível, vou abrir um parênteses aqui, e tem gente querendo viver debaixo da lei em plena dispensação da graça. Então, se na instituição da lei foi terrível, mais terrível ainda é a transgressão da lei. Desobedecer uma lei humana já é muito temerário. Imagine desobedecer a lei de Deus. Depois que um criminoso é condenado, não poderá livrar-se mais do castigo. Nem mesmo se alguém fizer um eloquente apelo em seu favor, pode ser o melhor advogado criminalista do Estado, pode ser o Homero Mafra, pode ser o Zé Maria Ramos Ganho, mas depois que o juiz dá a sentença e depois que o Supremo Tribunal Federal der a execução da sentença, não adianta excelentes profissionais na área do direito penal. Por exemplo, o homem que matou o presidente Abraham Lincoln viveu alguns anos foragido da lei, vagando pelo país, mas a justiça foi até o fim do mundo para apanhá-lo. Depois de ter sido horrível para ele saber que estavam a procurá-lo e que mais cedo ou mais tarde iria pegá-lo. E o cerco foi se fechando em torno dele mais e mais, até que afinal foi preso. Foi assim também o cerco da lei divina. A lei divina foi se fechando em torno do pecador que a transgrediu, mas a salvação nos livrou dessa maldição da lei por meio daquele que se fez maldição em nosso lugar no madeiro. Pois escrito está na lei: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A graça de Deus nos liberta também do peso esmagador da má consciência. O pecado sempre deixa em nosso coração uma sombra escura e uma sensação apenas de remorso. O pecado, eu diria que seja a asa negra do corvo cuja voz rouca é uma constante recordação do erro. Certas pessoas carregam continuamente lembrança de erros passados a ponto de, depois de muitos anos, confessarem delitos pelos quais não foram punidos. É que a marca deles ficará indelevelmente gravada na consciência de tais pessoas. E é possível até que tenha ficado adormecida na mente deles durante algum tempo, mas por fim saltou sobre elas como uma fera à espreita. É disso que a salvação nos liberta, exatamente disso, da consciência do mal. A salvação remove do coração a sombra escura e dolorosa da lembrança do pecado. A graça de Deus liberta-nos também da pecaminosidade do nosso coração. Sabia que o nosso coração é o mais enganoso do que todas as coisas? Disse Jeremias. O pecado é natural ao homem, mesmo que esse o deteste. A natureza humana sempre tende à prática do mal, que parece estar o homem acorrentado pelo pecado e pelo corpo da morte, né? Porque o homem, na verdade, a estrutura dele é pó, por isso a tendência dele é pecar. Mas é maravilhoso saber que a graça de Deus nos tira da podridão. O pecado é maligno, cheira a podridão, pois acha-se carregado de veneno da serpente, que é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Corrompe todo o ser moral e leva à morte. A salvação faz o contrário. A salvação nos liberta do poder da morte e nos confere uma nova natureza. A salvação liberta-nos ainda do terror da morte, remove o aguilhão desse último inimigo a ser vencido, e assim, se assim não for, passaremos toda a vida aprisionados pelo temor da morte. Tem muitas pessoas que temem a morte, tem pessoas que nem gostam de falar nesse tema, mas o amor de Cristo remove de nós o pavor da morte. O momento da morte para o Filho de Deus é, na verdade, apenas o portal de entrada no céu. Dorme aqui e acorda lá na glória, no porvir. A salvação nos liberta, pela graça de Deus, do reino e do poder de Satanás.
como está escrito, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos salvos da serpente, dos males, das garras do pecado. O diabo é o inimigo derrotado. A salvação nos poupa de muitas tristezas e aflições. Introduz em nossa vida uma gloriosa luz e expulsa dela as nuvens de depressão e tristeza que nos dominam. A salvação nos liberta da morte eterna, que é a pior, que é a separação para sempre de Deus. Nós iremos mais ser lançados para fora nas trevas, aliás, não iremos jamais ser lançados nas trevas nem no abismo da condenação, porque Cristo desfez as cadeias do abismo e nos salvou da morte eterna. Fomos libertos de uma terrível agonia descrita por aquele cujos lábios são os mais brandos que já existiram, e foi ele que assim expressou-se, que o inferno é um lugar onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. A salvação propicia o perdão de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, e os remove por completo. Eles são apagados de forma tão perfeita que é como se tivéssemos pago a dívida contraída. Exatamente isso. Eu fico tão nervoso com o ensino diabólico do meio pseudo-cristão entre os judeus, entre os cristãos judaizantes, que diz que ainda os nossos pecados serão transferidos e lançados sobre Satanás. Ô cegueira! Sendo que Jesus já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, e dos teus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. A salvação nos proporciona também a justificação aos olhos de Deus, de forma que podemos estar diante dele como pessoas declaradas justas, perfeitas e inculpáveis. Deus nos vê em Cristo como se nunca tivéssemos mais pecado. É exatamente assim. Com apenas um traço de sua pena, Deus anula o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças da lei, e com o outro traço da sua pena registraria a sua justiça, a justiça de Cristo, que satisfez por completo a justiça divina em todos os seus reclamos e rogos reivindicados. Temos de aceitar essa verdade bendita. A imaculada justiça de Jesus, e não de Maria, é creditada em nossa conta como se fosse nossa. Sua obediência ao Pai passa a ser nossa. A paciência e mansidão de Jesus passam também a ser nossa. Tudo o que ele fez para a bênção de outros é registrado em nossa ficha, como se nós tivéssemos também praticado. Tudo o que há de bom nele se torna nosso. Todo o mal que há em nós passa a ser de Jesus. Isso é salvação, não é isso maravilhoso? E se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê nunca mais será confundido. Receba a Cristo agora mesmo, e serás feliz agora e por todo sempre.